Olá pessoal, dando aí continuidade à nossa disciplina, falaremos hoje sobre dictiocaulose, doença infecto-parasitária não contagiosa causada pelo nematóide parasito Dictiocaulus. A doença em questão apresenta distribuição mundial. No entanto, mostra-se mais prevalente em países de clima temperado, sobretudo durante o inverno, onde é a época do ano que apresenta temperaturas mais baixas. E isso acaba, de certo modo, favorecendo a infecção e a evolução clínica da doença. Em relação ao agente etiológico, existem aqui 3 espécies de Dictiocaulus que acometem animais domésticos: Dictiocaulus vivíparos, parasito de bovinos; Dictiocaulus filaria, parasito de ovinos e caprinos; e Dictiocaulus arnifield, parasito de equinos e asininos. Notem, então, que há uma certa especificidade parasitária em relação ao hospedeiro, sendo por isto classificado como parasito estenoxênico, ou seja, que apresenta uma alta especificidade em relação ao hospedeiro. São parasitos homoxenos que apresentam ciclo de vida direto, não demonstrando a participação de hospedeiros intermediários nem hospedeiros paratênicos. Apresenta como sítio de infecção final vias aéreas inferiores, representadas aqui por brônquios e traqueias. Nesse contexto, são popularmente conhecidos como vermes pulmonares, levando a alterações clínicas importantes, caracterizadas aqui, sobretudo, por uma insuficiência respiratória. Os animais jovens, menores de 6 meses, são considerados mais susceptíveis à infecção em virtude a imaturidade imunológica. As larvas infectantes, que são aqui as larvas L3, dependendo das condições climáticas ambientais, poderão permanecer viáveis no ambiente por vários meses,
oportunizando assim a infecção em novos hospedeiros suscetíveis. Segundo autores, a viabilidade destas larvas no pasto poderá estender de outono à primavera. E a infecção dos animais se fará de forma mais prevalente, mais preponderante durante a primeira estação de pastoreio, tá? Então são animais ainda jovens que são inseridos a campo. Então esses animais, né, apresentam uma alta probabilidade em adquirir a infecção caso o pasto em questão esteja contaminado. Então, mais uma vez, enfatizando a espécie de Dictyocaulus e o hospedeiro susceptível. São parasitos filiformes. Então, por serem nematóides, acabam apresentando aspecto em forma de fio, né? Corpo cilíndrico, né? Aspecto filiforme, com comprimento médio de 8 centímetros. Né? Então, são nematóides de porte médio. Os machos, né, mostram-se menores e mais delgados quando comparado aos exemplares fêmeas. Adquirem aí coloração esbranquiçada, sendo encontrados ao nível de traqueia e brônquios de seus hospedeiros. Ao lado, é possível observar 5 exemplares de Dictyocaulus vivíparos recuperados de um bezerro naturalmente parasitado mediante necrópsia. A imagem em questão, obtida aqui por uma microscopia eletrônica de varredura, caracteriza a extremidade anterior do euminto adulto. Em destaque, observamos a presença de uma abertura oral, circundada aqui por 4 diminutos lábios. Essa abertura oral, né, comunica com uma cavidade bucal pouco desenvolvida, destituída de dentes. As fêmeas, por serem ovovivíparas, quando fecundadas, irão produzir ovos já embrionados, contendo no seu interior a presença da larva L1 completamente desenvolvida. Aqui, então, observamos a presença de um útero
repleto de ovos embrionados. Aqui em destaque a presença de larvas L1 de Dictyocaulus. Observem que estas larvas apresentam ao nível intestinal inúmeros grânulos que se coram de forma marrom acastanhado. Esses grânulos intestinais estocam reservas energéticas, principalmente de natureza lipídica e polissacarídica, que são fundamentais para a manutenção do metabolismo da larva. Então, o ciclo do parasito, ele iniciará através de um hospedeiro definitivo parasitado. Como falado, os eumintos adultos estabelecem ao nível de traqueia e brônquios do hospedeiro. Lá, reproduzem sexuadamente por fecundação cruzada. As fêmeas ovovivíparas, quando fecundadas, iniciarão a oviposição. A postura de ovos larvados, contendo no seu interior a larva L1 completamente desenvolvida. Esses ovos larvados migrarão de forma ascendente até a faringe, onde serão deglutidos. Esta migração, ela é oportunizada através do exudato respiratório, bem como dos movimentos ciliares do epitélio respiratório. Após a deglutição, esses ovos então alcançarão o lúmen do intestino delgado e ao nível de duodeno, mediante a ação de componentes químico-enzimáticos, ocorrerá a eclosão da larva L1, que se misturará ao bolo alimentar, sendo em seguida eliminada para o ambiente através das fezes do hospedeiro. No ambiente, o euminto em questão iniciará a fase de vida livre, a qual mostra-se fortemente modulada por fatores climáticos, como temperatura, umidade e disponibilidade de oxigênio. No ambiente e em meio à massa fecal, a larva L1 evoluirá para a larva L2 através de uma muda ou equidise. Uma vez formada, a larva L2 evoluirá para a larva L3 infectante por meio de muda ou equidise. Uma vez formada, a larva L3 infectante tende a abandonar a massa fecal do hospedeiro e a migrar
em direção à pastagem, para então infectar um novo hospedeiro. Notem que a larva L1, L2 e L3 não se alimentam. A manutenção do seu metabolismo será baseado através da mobilização de reservas estocados nos grânulos intestinais. Como falado anteriormente, dependendo das condições ambientais, as larvas L3 permanecerão viáveis por longos períodos no ambiente. Isso se deve à presença de uma bainha que confere à estrutura larval maior resistência e tolerância a intempéries climáticas. A infecção no hospedeiro se fará via passiva, através da ingestão acidental da larva infectante, através de pastagens contaminadas. Após a infecção e ao nível abomasal do hospedeiro, observa o desembanhamento larval, que nada mais é do que a perda da bainha. Esse fenômeno é imprescindível para que a larva perpetue, e consiga evoluir. Após o desembanhamento, a larva L3 alcança o intestino delgado do hospedeiro. Lá, mediante aí mecanismos químicos e mecânicos, a larva L3 transpõe a parede intestinal do hospedeiro, aferindo a circulação hematolinfática e, através desta, afere linfonodos mesentéricos, onde lá evoluirão para larvas L4, através de uma muda ou equidise. Quando formadas, as larvas L4 abandonam esses nódulos mesentéricos, retornando para a circulação sanguínea e, através da circulação venosa de retorno, via veia cava caudal, alcançam o coração e, em seguida, os pulmões. Nos pulmões, as larvas L4 transpõem a parede alveolar, alcançando o conducto brônquio-alveolar. Através deste, migram em direção aos brônquios e à traqueia, onde evoluirão para adultos jovens, alcançando posteriormente a maturidade sexual, reiniciando um novo ciclo de vida. O período pré-patente de desenvolvimento parasitário é em torno de 3 a 4 semanas.
Aqui em destaque, a larva L1 do parasito. Tanto a larva L1 quanto a larva L2 e a larva L3 não se alimentam no ambiente. A manutenção do metabolismo larval é baseado através da mobilização de reservas lipídicas e polissacarídicas estocadas no interior de grânulos intestinais, que se coram de forma castanho escuros. Quando formada, a larva L3 migra da massa fecal em direção à pastagem, favorecendo a infecção em um novo hospedeiro. Acontece que as larvas L3 infectantes, elas são muito letárgicas. E a capacidade de disseminação destas larvas no ambiente é muito baixa. Para compensar esta deficiência, a larva L3 de Dictyocaulus desenvolveu com um gênero de fungo específico, que é o gênero Pilóbulus ou Pilobus, uma associação bastante interessante. Esse fungo, ele tende a germinar no próprio substrato, representado aqui pela massa fecal do hospedeiro. E quando formadas, as larvas L3 migram através do pedicelo do fungo em direção ao esporângio, que é um órgão, uma estrutura responsável pela produção de esporos. E lá, a larva L3 internaliza nesses esporos. Os esporos nada mais são do que estruturas fúngicas de disseminação, ao ponto que quando o fungo lança esses esporos, ele acaba lançando, por conseguinte, as larvas L3 de Dictyocaulus. Isso aumenta a capacidade de dispersão do euminto no meio ambiente, favorecendo, por conseguinte, a infecção em um novo hospedeiro. Então aqui a gente tem um exemplo, do fungo Pilobus germinando, tá? Aqui o pedicelo e aqui o esporângio. Notem aqui, que no interior desse esporângio já é possível observar a presença da larva L3 de Dictyocaulus. A dictiocaulose induzirá no hospedeiro portador reações inflamatórias, cursando com quadros de alveolites, bronquiolites e bronquites. Este processo inflamatório, ele é caracterizado
pelo estabelecimento de um infiltrado inflamatório leucocitário, constituído principalmente por eosinófilos, neutrófilos e linfócitos. Este infiltrado se organiza de forma em camadas concêntricas, circunscrevendo o antígeno invasor, a fim então de debelá-lo do organismo. Como consequência desta reação inflamatória, pneumonia com ocorrência de edema pulmonar são observados. Em adição, desenvolvimento de focos hemorrágicos e necróticos serão instaurados no tecido inflamado. Na tentativa de reparar o dano tecidual causado pelo processo inflamatório inicial, observa a deposição de tecido conjuntivo fibroso, que é um tecido afuncional, levando então ao fibrosamento tecidual. Como consequência desta reação, verifica perda da função tecidual, desenvolvendo então clinicamente quadros de insuficiência respiratória. Adicionalmente, áreas de atelectasia e de enfisema pulmonar poderão ser também registradas. A atelectasia é uma condição patológica caracterizada pelo colabamento das paredes alveolares. Como consequência, o processo de hematose, ou seja, troca gasosa, não ocorrerá. Então, corroborando para o quadro de insuficiência respiratória do paciente. Enfisema pulmonar, por sua vez, é uma condição patológica caracterizada pela destruição das paredes alveolares, comprometendo, da mesma forma, o processo de troca gasosa. O processo pneumônico observado durante a dictiocaulose decorre, então, em consequência da migração das larvas L4 através dos alvéolos pulmonares ou mediante a aspiração de ovos larvados ou das larvas L1. Aqui ao lado é um achado histopatológico do parênquima pulmonar, onde é possível observar cortes de larvas L1 do euminto. Aqui em questão, a parede intestinal da larva, aqui o lúmen intestinal e aqui os grânulos alimentares, bastante típicos em estruturas larvais de Dictyocaulus.
Esta foto ela foi obtida através de uma necrópsia de um bezerro naturalmente parasitado por dictiocaulos vivíparos. Notem aqui a ocorrência de focos hemorrágicos em vias aéreas inferiores, né, ao nível de conductos bronquiais. E em meio a esse exudato hemorrágico, a presença de eumintos adultos. Aqui uma outra foto realizada a partir do mesmo hospedeiro, denotando a ocorrência de um exudato respiratório compatível com edema pulmonar, né, esse aspecto espumoso. E em meio a esse exudato inflamatório, a presença também de alguns eumintos adultos. Então, ao seccionar a traqueia desse hospedeiro, foi possível observar a presença de uma grande população parasitária estabelecida. No parênquima pulmonar já foi possível verificar a ocorrência de áreas enfisematosas, bem descritas, né, bem circunscritas, bem como a ocorrência de edemas pulmonares. Como consequência das alterações anatomopatológicas descritas anteriormente, iremos verificar a ocorrência de alguns achados clínicos caracterizados pelo desenvolvimento de tosse. Geralmente é uma tosse produtiva com catarro, né, com exudato respiratório, cianose, em consequência aqui a insuficiência respiratória desenvolvida pelo paciente. Então isso acaba comprometendo a oxigenação de tecidos, quadros de dispneia, caracterizados aqui por uma dificuldade respiratória em virtude à insuficiência respiratória, e na tentativa de compensar esta dificuldade, observa uma taquipneia compensatória, né? Que é o aumento da frequência respiratória. É bastante comum também a observação de catarro nasal, né? De secreção nasal. Os animais, na tentativa de encontrar um melhor conforto respiratório, tendem aí a distender a cabeça e o pescoço e respirar pela boca. Isso acaba predispondo a ocorrência de timpanismo. E em animais jovens, observa-se retardo do crescimento, porque a infecção cursará com quadros de febre,
apatia, anorexia e emagrecimento progressivo. Na forma crônica da infecção, comumente observamos uma tosse, também produtiva, associada a uma dispneia e uma apatia severa pelos pacientes portadores, tá? Acompanhado aqui por uma severa anorexia. Aqui em destaque a ocorrência desta secreção nasal, que é bastante comum em pacientes portadores da fase aguda da infecção. E durante o exame clínico do paciente, através aqui da auscultação, é possível verificar a ocorrência de estertores localizados principalmente ao nível de lobos pulmonares posteriores, tá? Já denunciando a ocorrência de processos inflamatórios locais, focos de enfisema pulmonar que repercutirão em quadros de insuficiência pulmonar respiratória. O diagnóstico desta parasitose poderá ser estabelecida através de um exame clínico. Porém, os sinais e sintomas clínicos associados à dictiocaulose são inespecíficos, o que dá o diagnóstico clínico caráter especulativo. Para a conclusão do diagnóstico, faz necessário o desenvolvimento de exames laboratoriais, dentre os quais destacamos o exame coproparasitológico. Dentre as técnicas disponíveis para o exame de fezes, preconiza a técnica ou o método de Berman, que tem como princípio recuperar da massa fecal do hospedeiro parasitado larvas do euminto. Por vezes, recomenda-se aqui a execução do método CFS ou o método de Willis, Ambas as técnicas têm como princípio a flutuação dos ovos ou larvas presentes na massa fecal. Uma outra alternativa de diagnóstico laboratorial é alcançada através da realização de swabs de vias respiratórias, onde poderemos encontrar, em meio às secreções nasais dos animais, a presença eventual de ovos larvados ou de larvas. No caso aqui, L1
do euminto. E há ainda a possibilidade de um diagnóstico pós-mortem, evidenciado aqui através da necrópsia de animais que faleceram. O tratamento, ele é baseado então na administração de alguns antieumínticos que sabidamente mostram-se eficazes contra todos os estágios dos eumintos em questão. Dentre estas classes, destacamos os benzimidazóis, aqui representados pelo albendazol, fenbendazol, menbendazol, lactonas macrocíclicas, um caso aqui pertencentes à classe das avermectinas. Um exemplo é a ivermectina. E os imidotiazóis, como exemplo, o levamisol.